glória, em poder, em majestade, em bondade, em amor, em misericórdia, em tudo que você pensar de bem, Ele é grande. Ele é maravilhosíssimo. A Ele seja a glória, a honra e todo o louvor nessa noite. Bem, queridos, é sempre um prazer voltar a estar com vocês, congregar com vocês, fazer parte deste grupo que serve ao Senhor, juntos aqui na casa dos amigos e outros que estão em conexão conosco desde a sua casa, já que estamos transmitindo através das redes sociais. Eu louvo a Deus por todos aqueles que fizeram essa opção maravilhosa de seguir os passos de Jesus, de aprender de Jesus, a fim de não se tornar um religioso ou alguém ritualista dentro da tradição religiosa, mas todos estes que entenderam a essência da proposta de Jesus, que é viver bem, viver em amor, viver com Deus, viver segundo os princípios do Cristo, tornando-se assim amigos de Jesus, né? Já que ele disse que vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha que coisa maravilhosa. Vocês todos que já estão conosco há tempo sabem que nós temos por propósito tomar o evangelho para nós, né? Então eu digo, o evangelho é para mim. Eu espero que você que está nos ouvindo, tanto aqui quanto em casa, tenha também essa graça de tomar o evangelho para si. Porque aquele evangelho que a gente simplesmente leva para as outras pessoas, que a gente distribui para os outros, ele não tem efeito na gente. Não, se ele não for bebido por nós mesmos, se não for absorvido por nós, se não for alimento para a nossa própria alma, claro, ele vai ter o efeito naquele que toma para si. Alguém pode até anunciar o evangelho e fazer muito bem para o outro, já que o outro o absorve. Enquanto que aquele mesmo que está pregando, às vezes, não o absorve, e aí todo o efeito em si é nulo. Eu espero que vocês tenham compreendido isso e que, uma vez mais, nós possamos beber do Evangelho de Jesus nessa noite. Hoje estamos no passo de número 130 da nossa busca por Jesus. Neste passo de número 130, nós vamos ver que Pedro nega Jesus. Passo de número 129, nós vimos como Jesus foi tratado na casa de Anás e também na casa de Caifás, algo que hoje ainda está dentro desse contexto. Jesus ainda está ali na casa de Caifás, no pátio. O Pedro, vocês lembram, está lá com uma fogueirinha, o pessoal ali da criadagem acendeu uma fogueira para se aquecer do frio, e o Pedro está ali junto dessa fogueira. Então, o evangelista, nós aqui estamos numa fusão dos evangelhos, temos o texto e seu contexto em Mateus 26, versículos 69 a 75, Marcos 14, versículos 66 a 72, Lucas 22, versículos 56 a 62, e João, capítulo 18, versículos 17, 18 e 25 a 27. Esse é o contexto desse primeiro texto que vamos tratar. Para quem não sabe, a gente alinhou na harmonia dos evangelhos os 4 evangelistas e fizemos um só texto, pegando as palavras que um não falou e juntando com as palavras que o outro falou, contextualizando assim, para que nós possamos entender os acontecimentos a respeito de Jesus. E daqui nós vamos procurar tirar algumas lições para a nossa vida, né? Dentro do processo, enquanto vamos falando,
vamos tirar também algumas lições para nós. Então, o evangelista coloca assim: estando Pedro sentado no pátio, perto dos guardas, vai destoar um pouquinho do texto que você vai ler ali, porque eu parafraseei o texto em alguns momentos, para que não fique monótono a leitura e nós ficamos só dentro daquilo ali. Tá? Estando então Pedro sentado no pátio, perto dos guardas, veio uma criada e disse: você estava com Jesus, o Galileu. E falou para o Pedro. Nessa hora, vocês imaginam o quanto Pedro ficou com medo. Jesus já tinha apanhado, Jesus estava amarrado, já tinha levado punhada, soco no rosto. Jesus estava em uma situação terrível. Dentro desse contexto, tem o João, que foi lá, que era conhecido da casa de Caifás. Ele está lá dentro, introduziu o Pedro para dentro desse cenário também. O Pedro entrou até o pátio por auxílio de João. O Judas está também acompanhando os acontecimentos, nesse momento, não aqui, mas ele está acompanhando ali por fora. Logo depois nós vamos ver como ele vai tomar consciência do que ele fez. Porque até então, é provável que o Judas até esperasse que Jesus fosse fazer algum milagre e se libertar das mãos dos seus algozes. Entende? É provável, estou dizendo, não está escrito. Por que eu digo isso? Porque logo depois nós vamos ver que vai cair um remorso no Judas. Por que esse remorso? Até então não tinha. Certo? Ora, ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus multiplicar pães e peixes, ele viu Jesus fazer paralíticos se levantarem, ele viu a purificação dos leprosos. Ele estava lá quando Jesus tirou Lázaro da sepultura após 4 dias de sepultado, ultrapassando aquelas 72 horas da cultura judaica, que entendia que a alma estava perto do corpo. Se levanta ele antes desse tempo, ou dentro das 72 horas, eles não iam acreditar que era um milagre. Então Jesus deixa passar as 72 horas, quebrando todo aquele conceito judaico e fazendo com que eles entendam que houve mesmo uma ação do ser divino, que Deus atendeu. Jesus até faz uma oração lá. O Judas acompanhou tudo isso. Por tudo isto, é provável que Judas tenha vendido Jesus pensando até que ia ficar com o dinheiro e que Jesus ia se libertar daquela condição terrível ali. Só que não é isto que vai acontecer. Jesus está se entregando para a morte. Jesus está doando a sua vida, derramando a sua alma, e ele não vai mais se defender. Bom, tudo está acontecendo e Pedro continua lá em pé, se aquentando ali. Depois, uma criada olha para ele e diz: você é um deles. Você pertence ao grupo de Jesus. E ele diz: não, eu não conheço Jesus. Eu não sei do que tu estás falando. E sem que o Pedro perceba, está se cumprindo a profecia de Jesus, que disse que o Pedro ia negá-lo. Vocês lembram do passo de número 127, quando Pedro insistiu com Jesus e disse: olha, ainda que todos aqui te neguem, eu não te negarei. Olha a diferença de postura, de comportamento, e como Pedro revela que o ser humano não sabe nada de si mesmo. Nós pouco conhecemos de nós mesmos. Às vezes nós temos uma ideia de fortaleza em nós e, na verdade, somos fracos. Às vezes nós nos achamos muito valentes
quando na verdade tem uma covardia escondida lá dentro de nós. Entende? Às vezes pensamos que somos pessoas especiais. Há quem diga até, eu sou do bem. E claro que todos devemos ser do bem, mas nós nem imaginamos que tem mal em nós. Nós não somos capazes de compreender que em um dado momento, a qualquer segundo na vida, nós podemos nos transformar. O Pedro também não sabia disso. E porque não sabia disso, ele só entendia o contexto daquilo que ele tinha como segurança em si mesmo. Por isso que quando Jesus disse para o Pedro, Pedro, nesta noite aí, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Olha só. E o Pedro disse, eu não. Porque o seu conhecimento até aquele momento a respeito de si mesmo é que eu amo Jesus, eu quero bem a Jesus, se alguém tocar em Jesus, eu estou disposto a morrer por Jesus. E era verdade, era realidade. Só que o Pedro não tinha conhecimento do amanhã, do daqui a pouco. O Pedro não tinha conhecimento das coisas futuras. Tudo que o Pedro sabia de si mesmo, não estou nem falando dos outros, de si mesmo. Tudo que o Pedro sabia é que até aquele momento ele não negaria. Até aquele momento ele está disposto a ir até a morte com Jesus. Até aquele momento ele está pronto a brigar por Jesus e ele vai dar prova disso. Quando ele chega lá, que vão prender Jesus, nós vimos aí no passo de número 128. Vimos como o Pedro decepou a orelha do Malco. E que se Jesus não cola aquela orelha lá, né, algo que sempre que eu olho para esse texto, eu digo, Deus conserta o que a gente faz errado. E ai de nós se ele não consertasse os nossos erros, se não nos ajudasse a arrumar as coisas na nossa própria vida. O Pedro iria para a forca, para guilhotina, entende? Tinha ferido o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus vai lá e conserta. Consertou, ajudou o Pedro. E com aquilo o Pedro está demonstrando que ele não estava falando asneira. Ele não estava falando bobagem. Ele de fato estava pronto a dar a vida por Jesus. Para defender Jesus, ele colocou a sua própria vida em risco. Só que ele não sabe que dias, ou quando eu chamo dias aqui, momentos virão em que ele vai ser tomado por medo. E eu diria que esse é um dos grandes diabos, o medo. Entende? Penso que não tem diabo maior do que o medo. Não tem perturbação mental maior do que o medo. O medo é uma coisa incrível. O medo faz a pessoa tirar a própria vida. Tem pessoa que tira a vida por medo. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem, um prédio em chamas, e o sujeito estava lá no 14º andar e se jogou lá, de lá. Jogou-se. O medo de ser queimado fez com que ele morresse caindo do prédio. Viu o que o medo faz? Agora o irmão Pedro está ali no pátio, Jesus está sendo julgado, e uma criada, uma pessoa simples. O Pedro, que encarou soldados, agora está preocupado com a conversa de uma criada. E a conversa da criada é simples. A criada simplesmente está dizendo, olha, você estava com Jesus, né? Você é da turma do Cristo. E o Pedro diz, não, eu nem sei do que você está falando. Eu não sou, não. E a criada, vendo bem de perto, ela olha para o Pedro e diz, este homem estava com Jesus. Esse homem aí, ele estava com Jesus. Eu não tenho dúvida. Então Pedro sai para junto da porta, e ali uma outra criada o viu e disse, ele estava com Jesus o Nazareno. Ele estava lá. Ele é
Um outro tendo visto, veja que o Pedro está agora, Jesus está sendo julgado. Pedro já está percebendo que Jesus não vai ser livre, não vai sair dali de boa. Entendeu? Ele já está medroso de toda a situação. E ele agora pensa em se defender para não ser preso junto e julgado ali também por aquele sinédrio naquele momento. O medo faz Pedro negar. Essa é a grande verdade. O medo enfraquece o Pedro. Lição para nós. Não seria por isso que, por várias vezes no Evangelho, nós encontramos da parte de Jesus a palavra não temas? Significa simplesmente não tenha medo, não dê lugar para o medo. Não abra brecha para o medo. Até porque o medo anula a fé. O medo se contrapõe a pistes. Ele tira a coragem, a confiança, a firmeza, a fidelidade. É aniquilada diante do medo. Veja que neste momento Pedro, ele não consegue ser fiel a Jesus. Não por maldade. Não porque premeditou negar, mas pelo medo. Onde o medo se instala, a fé vai embora. Nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa psique, para que não sejamos dominados pelo medo em tempo algum. É preciso que haja em nós a firmeza dos heróis descritos no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus. Aqueles heróis que são ali descritos por causa da sua fé. Fé como a de José, que se mantém apesar das dificuldades do caminho. Fé como a de Daniel, que mesmo diante de grande ameaça à boca dos leões, se mantém firme, dizendo: eu esperarei no meu Deus, eu confiarei no meu Deus. Quão grande é o meu Deus! Se nós dermos lugar para o medo anulará essa fé. Foi exatamente o que aconteceu com o irmão Pedro. Irmão Pedro é um amigão de Jesus. E veja que ser um grande amigo de Jesus não me garante se eu der lugar para o medo. Então o Pedro, diante da outra afirmação, quando um outro olha para o Pedro, diz: olha, você é sim um deles. E ainda, não é você também um de seus discípulos? Houve uma insistência, ele se viu em aperto, ele se viu no meio de um sufoco, de uma provação. Pedro, com medo, nega e diz: homem, não sou, jurando que não conhecia Jesus. Um dos amigos mais íntimos, em termos de intimidade, o segundo na hierarquia. Pedro só foi superado em intimidade com Jesus por João, o apóstolo. O segundo é Pedro. Os dois estão sempre junto com Jesus, nos melhores momentos, nos momentos mais íntimos. Naquele momento de estar ali vendo coisas que mais ninguém viu. Ele teve revelações extraordinárias no Monte da Transfiguração. Pedro foi um dos que participou da manifestação e da revelação, da apresentação em conversação com Moisés e Elias. Foi ele que disse: olha, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E esqueceu dele, esqueceu do João, do Tiago. Ele, em êxtase, ele teve nos melhores momentos com Cristo. Mas agora, com medo, ele tem o seu coração perturbado, a sua psique
ficou numa situação que só a palavra grega diabolos define, dia de bolos, de bolas, entendeu? Ficou tudo enrolado dentro dele, tudo confuso, dominado pelo medo. Ele disse, não sou eu, não sou eu juro que não sou eu. Após 1 hora dessa conversação, os presentes ali disseram a Pedro, de fato, você também é um deles, pois o seu sotaque mostra que você é galileu. A gente ouve você falando, o teu sotaque não engana, cara. Tu é galileu. Entendeu? E o irmão de Malco, olha essa. Vocês estão vendo como, às vezes, a situação que leva ao medo, ela vai gradativamente nos levando mais para as profundezas desse mal terrível? Eu sempre digo que as circunstâncias adversas a nós vêm com uma covardia tremenda e os problemas nunca vêm sozinhos. Eles se unem. Os problemas se unem. Né? É mais ou menos assim, o irmão bateu o carro. Então tem o conserto do carro. E para ir chegar na empresa foi mandado embora. Entende? É por aí. Os problemas são covardes. Eles sempre vêm unidos. Entendeu? Estrategicamente, como soldados, eles nos cercam e nos afligem, nos abatem e nos causam medo. Veja, uma criada fala, a outra criada fala, o pessoal que está ali em volta falam, e de repente, quem está lá? O irmão do Malco. O irmão do Malco, enquanto Pedro esperneia para dizer, não sou, não conheço ele, não estava com ele, não faço parte da comunidade dele, eu nem nunca o vi. Há uma pressão de todos os lados sobre o Pedro, e como se não bastasse, o irmão do Malco, que também era servo do sumo sacerdote, disse, eu vi você no Getsêmani com ele, não? Ainda bem que estava escuro no Getsêmani. Porque a pessoa, se o sujeito lembra, foi tu que cortou a orelha do meu mano. Você entende? A coisa é complicada. Agora você entende por que o Pedro está negando? Ele está rodeado de inimigos. Ele está no meio de uma prensa. Então, Pedro negou novamente e começou a praguejar e a jurar. Crente pragueja, é? Crente fica jurando, é? Crente fica... Discípulo de Jesus fica praguejando. Quem nunca praguejou aí, levante a mão. Ô, turma ruim. Eu também não levanto, não. Todos nós já servindo Jesus, você entende por que não tem? Não dá para ter orgulho da santidade. E por que o caminho maior é o da humildade? É o do lavar os pés. Né, Zé? É o lava-pés, o caminho maior. É o de se considerar inferior diante do outro irmão, é considerar sempre o outro superior. Você entende? Porque na figura do Pedro encaixa todos nós. Todos temos momentos de ousadia. Todos temos momentos que mergulhamos no barco e vamos a nado ao encontro de Jesus. Todos temos um momento de êxtase espiritual. Todos temos aquele rompante que nós queremos ganhar o mundo todo para Jesus. Mas também não podemos nos desviar de uma verdade. Todos temos fraqueza.
Todos temos medo. Todos enfrentamos momentos que não dá nem para orar. Todos enfrentamos tempos que ficamos afligidos, enfraquecidos diante do contexto da vida. Isso aqui, desde o grande profeta Elias, um dos profetas mais reconhecidos em Israel, até aquele que Jesus considerou o maior de todos dos nascidos de mulher, João Batista, eles tiveram fraquezas. Conversávamos sexta-feira na casa do irmão Zélio. João Batista teve depressão profunda, ao ponto de perder o tino até de se o que fiz está certo, o que eu falei é verdade. Será que falei? Eu não tenho mais segurança do que falei. O ânimo de Elias chegou a um ponto tão baixo, tão pequeno, que nós chamaríamos hoje de estado depressivo, ao ponto de, em seu ânimo, diz a Escritura, ele pediu a morte, ele quis morrer. Não viu mais razão para viver. E orou pela sua partida. Ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Meus pais já se foram, que eu vá também. É a expressão da alma que não vê mais solução. E é interessante que isso acontece com Elias logo após um contexto em que ele faz descer fogo do céu e passa ao fio da espada 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Um rompante de força, de energia, de avivamento espiritual. E de repente, quando ele percebe que nada daqueles milagres, como tem pessoas que pensam que se houver muito milagre, vem tudo para Jesus. Bobagem. Bobagem. Quem não crê nos milagres que estão escritos, não precisa esperar ver milagres atualmente, porque vai dar na mesma. Vai dar na mesma. O povo todo cantou, os gritos do povo, o número de gente reunida para dizer glória a Deus, não quer dizer nada, não. Não quer dizer nada. Ah, irmão Deus, mas lá, lá está acontecendo assim, tem uma multidão. Reuniram-se lá no Carmelo, uma multidão de Israel que cantaram depois do fogo cair. Quem que não canta? Cantaram. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Entendeu? Aí o Elias pensou, poxa, agora sim, agora eu estou com uma congregação firme. Agora o meu ministério valeu. Agora Deus tomou controle da coisa. Mas o que ocorre, não demora muito, vem um bilhetinho de Jezabel, mostrando que ela ainda está no comando. Só amanhã, por essas horas aí, estás recebendo bilhetinho aí? Amanhã, por essas horas, façam-me os deuses, se a tua vida não for como a de um dos profetas de Baal. O Elias entendeu que não tinha mudado nada, que todo aquele esforço, todo aquele trabalho não resultou em nada. Israel ainda estava sem graça. Jezabel ainda estava no comando. Acabe ainda estava vendido. E como resultado ele cai em profundo desânimo. Se deprime. Vai, se deita embaixo de um pé de zinco. E fica lá, esperando a morte. O Senhor o alimenta com comida celestial. Maná, comida, pão, como tá, pão de anjos, entendeu? Pães imateriais. O Senhor o alimenta com energia, com força, com poder. Ele come uma comida lá, descansou, comeu,
precisava descansar mais, porque é bom dormir quando a gente está esgotado, né? Aí o Senhor deixou ele dormir mais uma vez, e dormiu de novo, e de repente lá vem comidinha para ele de novo. É uma outra comida, outra dose de fortificante espiritual. E ele se levanta com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites ele caminhou até Horebe, o monte de Deus. Não comeu e não bebeu. Foi só com aquela energização do Espírito. Sob o domínio do Espírito, sob o poder do Espírito. Olha que coisa tremenda que acontece com ele, só que ele anda para o lado errado. Aquela energia era para fazer a obra. Ele usa daquela energia para satisfazer o seu próprio desejo, que eram desejos de fim, de se acabar. Você entende? Eu estou colocando essas coisas aqui dentro do contexto do que está acontecendo com Pedro, para que cada um de nós aqui entenda. Não tem ninguém forte de verdade. Todos carecemos da força do Criador. Todos carecemos do poder do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, como está escrito. Se não for o Senhor guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se não for o Senhor a edificar, em vão trabalham os que edificam. Somos tudo que Deus quer que sejamos quando a Ele recorremos. O irmão de Malco diz, olha, tu é... Pedro então negou novamente, começou a praguejar, a jurar, dizendo, não sei o que você diz, não conheço Jesus, não conheço Ele. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Neste momento, o homem de dores, o homem sofrido, o homem Jesus, num domínio total de si mesmo, dentro da frutificação plena do Espírito, guiado por Deus, ele olha, ele esquece de si, ele desiste das atenções em si mesmo e ele está velando, vigiando um discípulo amado. Então, quando o galo canta, Jesus lembra que o Pedro vai sentir, vai ser tocado nas profundezas da sua alma. Um terremoto vai dar dentro do Pedro. Jesus sabe disso. E Jesus vai proteger o Pedro. Então, o Senhor virou-se. E tribunal, juízes, líderes religiosos de Israel, que o tribunal era feito pelos anciões, e em sua maioria sacerdotes e sumos sacerdotes, ex-sumos sacerdotes e o sumo sacerdote daquele dia, daquele ano. Tudo ali, os criados, os policiais. E Jesus encontra um tempinho para cuidar de alguém. Que coisa maravilhosa. Jesus olha lá para a porta. Pedro está lá no pórtico. Jesus olha para lá e ele olha para o Pedro. Virou-se, fixou o olhar em Pedro. E nesse momento, o Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito. Nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. O Pedro se lembrou na hora. Para que você entenda, porque há sempre um comentário que Jesus disse antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Eu estou usando a frase do Marcos em capítulo 14, versículo 30. O Marcos é o único evangelista que diz que Jesus
falou que o galo ia cantar 2 vezes. Então, é desse texto que estou extraindo o contexto. Então, Pedro voltou-se para si, o Pedro se enxergou. O Pedro lembrou, se eu disse que não ia negar e eu estou negando. E é doído porque Jesus está olhando para mim. Jesus não está olhando com um olhar acusatório. Jesus não está como um pastor tradicionalista, radical, vendo no Pedro uma fraqueza digna de um estender do dedo. Não. Jesus não está olhando para o Pedro como aprendemos em algumas das doutrinas religiosas que recebemos ao longo da vida, que o Salvador do céu está olhando para você numa condição em que está querendo te acusar, está vendo como é que tu anda. Não, Jesus já sabia, ele antecedeu, ele sabia da fraqueza, ele sabia da dificuldade, ele sabia que o medo ia cobrir o entendimento do Pedro naquele dia. Jesus está olhando para a salvação. Jesus está olhando para a libertação, Jesus está olhando para que haja lembrança, Jesus está olhando num olhar que fala muita coisa. Talvez nós poderíamos passar uma noite inteira só falando do olhar de Jesus, seu significado, sua profundeza. Imagina, quando Jesus olha para o Pedro, diz: Pedro, tranquilidade aí, eu sei, vice. Antes que tu errasse, eu já sabia que tu ia errar. Eu te falei antecipadamente para que tu não desistas de mim agora. Eu quero que você entenda nessa noite, Jesus nos vê. Jesus olha para nós. O Todo-Poderoso, ele está atento ao nosso viver, mas ele não olha com um olhar de punição, um olhar que vai nos punir, que vai nos destruir. Como alguns dizem, mas Deus está vendo o pecado da gente. Claro que Ele está vendo, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos tropeços. Mas Ele também sabe o que fazer para nos libertar do pecado. Ele sabe o que fazer para apagar os nossos pecados. Ele sabe o que fazer para nos resgatar dos nossos erros. Ele sabe o que fazer para dar uma nova chance para nós, um novo dia, uma nova condição. Ele sabe como agir para nos arrancar das garras do pecado. Ele sabe como agir. Você não precisa ter medo do Senhor, você não precisa ter medo de Jesus, não precisa ter medo de Deus, não. Em Jesus você enxerga Deus, não precisa ter medo dele. Não precisa desistir porque você tropeçou, não precisa voltar atrás porque você não conseguiu fazer certo. Não. Pelo contrário, Jesus olha para o Pedro e o Pedro sai dali porque caiu a ficha. E aí ele sai e chora amargamente. O arrependimento toma conta do Pedro. O arrependimento. Esse arrependimento vai se manifestar mais ali na frente. Essa negação vai ser trocada por grandes e profundas declarações de amor de Pedro para com Jesus. Esse arrependimento está gerando uma conversão no Pedro. Meu Deus, eu achei que eu era forte. Eu achei que eu conseguia. Eu achei que eu podia estar bem pertinho de todos os sofrimentos do Senhor. Eu sou um daqueles que disse que também beberia do cálice dele. Mas eu estou vendo que eu sou fraco demais. Que se ele não cuidar de mim, eu pereço. Se ele não... Meu Deus, eu errei. E chora amargamente. Derrama as lágrimas do arrependimento, as lágrimas daquele que não gosta do que fez, daquele que não gosta do caminho que seguiu, não gosta das atitudes que tomou, das palavras que disse, dos gestos que gesticulou. Você entende isso? O Pedro sai dali. O Pedro sai dali. Nesse momento, Jesus é condenado pelo Sinédrio.
texto, Mateus 27, 1 a 2, Marcos 15, 1, Lucas 22, 66 a 71. Já é manhã. Lembram que tudo aquilo aconteceu na madrugada. Agora amanhece o dia. Todos os líderes do templo e os principais sacerdotes tomam a decisão de condenar Jesus à morte. Olha só. Como a religião é terrível. Não a religião em si, como eu falei aqui para vocês, sobre o termo religare. Isso é maravilhoso. Mas a religiosidade se manifesta em tradicionalismo, em regras e em dogmas, a religiosidade que radicaliza e que não entende que a vida com Deus é relacional entre Deus e indivíduos com indivíduos. A religiosidade que bloqueia o entendimento que o todo pertence a Deus. Que nunca compreendeu o que é orar, a oração do Pai Nosso. Que não entende que Jesus, ao ensinar ao Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso para uma multidão mista. De hebreus e estrangeiros, de judeus e gentios. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, tinha gente lá de tudo quanto é religião. Tinha gente de todos os locais do planeta. Estavam em Jerusalém. Ele não ensina a oração do Pai Nosso só para discípulos dele. Ele ensina a oração do Pai Nosso para todos que quisessem aprender. Você quer falar com Deus? Você quer conversar com Deus? Então vocês iniciam assim: Pai Nosso, que habitas os céus, que estás na imatéria, que estás no todo, que não és prisioneiro das limitações nossas, que estamos presos de um local, de espaço e tempo, tu que é atemporal, que és onipresente, onisciente, onipotente, que em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer momento, um serzinho pequeno como nós, seres humanos, que tu mesmo, Deus, um dia chamasse até Jacó de bichinho de Jacó, vermezinho de Israel. Tu sabe a nossa estrutura e a nossa pequenez, mas aonde quer que uma alma se volte para ti e diga: Pai Nosso, ali tu te manifestarás em salvação, em graça, em poder e glória para abençoar aquele que clama a ti. E não limitas as tuas ações por placa religiosa, por raça, por cor. Não, por classe social, nada disso. Porque tu é tudo em todos. Em ti nós existimos e nos movemos. Oh, meu Deus, Deus é de todo mundo e todo mundo é de Deus. É maravilhoso. Então Jesus, ele está ali, aquele grupo de religiosos radicais que controlavam a nação de Israel, tomaram a decisão, deliberaram a respeito de Jesus e tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E por que condenar Jesus à morte? Porque Jesus não faz o que eles querem. Porque Jesus não fala o que eles gostam. Porque Jesus não aderiu à religião deles. Porque Jesus não faz parte do sistema mundo chamado religião. E não faz parte do sistema mundo político. E não faz parte do sistema mundo ou sistema de coisas do judiciário israelense. Jesus não se envolveu nem mesmo com o sistema econômico deles. Ele brincou com dinheiro. Ele brincou com dinheiro. Tirou dinheiro da boca do peixe. Não quis andar com dinheiro. Como é que tu pode dizer isso, irmão? Jesus brincou com dinheiro. Jesus pegou. Tinha gente que dava oferta para Jesus. Jesus pegou, botou uma sacolinha no pescoço do Judas. Ele sabia que Judas era ladrão.
Está escrito. Tu vê como Jesus dava importância para dinheiro. Ele botou o ladrão a cuidar do dinheiro. Porque ele sabia que a vida é muito mais do que qualquer valor que o homem criou, entende, para definir a vida. Ele já tinha pregado, ele já tinha dito, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem está muito além de qualquer patrimônio, recurso, economia. A vida é muito mais. Você entende? Mas esses camaradas aí, eles eram os homens do dinheiro, gananciosos. E é interessante, eles pagaram para trazer Jesus até esse tribunal, que não valia nada, o tribunal da injustiça, o tribunal que só revela a maldade dos homens. É o poder judiciário. Hoje em dia é a mesma coisa. Você assiste reportagem, você sabe. Dá nojo. Os advogados sérios, os juristas sérios, eles estão com nojo do sistema judiciário. Mas isso não é só uma questão Brasil, não. Isso é no planeta todo. E lá, nos dias de Jesus, já estava assim. Já era dessa maneira. Os líderes religiosos, tão politiqueiro quanto qualquer político estragado. Você entende? Claro que eu creio que tem homens de boa índole, responsáveis, que sonham com mudanças, sonham com uma nova etapa para a nossa nação, para a nossa cidade, para o nosso estado. Mas é tão pouquinho que não tem voz ativa no meio daquela corja de corruptos. Assim também líderes religiosos corruptos, gananciosos, que já estava profetizado a respeito da vinda deles. Judas, o que escreve a pequena carta de um capítulo só, ele já falou deles. Ele diz que desde Enoque, que é antes do dilúvio, já haviam profecias da manifestação desses líderes corruptos que viriam e que um dia Deus faria justiça contra essa gente. E aí ele fala que uns se desviaram pelo caminho de Balaão. O desvio pelo caminho de Balaão é o desvio pela ganância, profetizar pelo dinheiro, abençoar através do dinheiro. Compre um copo d'água da minha garrafinha azul. Só R$100 cada copinho. E você será liberto. E a cegueira espiritual é tão grande que as pessoas compram. E alguns têm ficado bilionários, usufruindo de toda a cegueira do povo. Já nos dias de Jesus, os sacerdotes usaram dinheiro do dízimo para pagar testemunhas falsas para falar contra Jesus. Primeiro pagaram Judas. Pagaram Judas. Se era sacerdote, estava pagando, pagou com que dinheiro, irmãos? Pagaram com o dinheiro do dízimo. O sacerdote recebia o dinheiro do dízimo. Pagaram com o dinheiro das ofertas alçadas. Usaram o dinheiro que era para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro ou andarilho pela terra. E o sustento dos levitas, que era assim que a lei determinava. 4 partes era a divisão de uma nação que não tinha outros impostos. Ela nasce sendo uma nação de governo teocrático. Deus governava a nação através do sacerdócio. Então não tinha rei, não tinha presidente, não tinha governador. E era um imposto único, o imposto mais justo que já existiu. 10% de cada cidadão, que canalizava para assistência social, que naquela época era, entende, através desse imposto chamado dízimo, em que quem ganhava R$1 pagava os 10 centavos, e quem ganhasse mais pagava, mas era igual, o peso era igual, a carga tributária era a mesma,
A coisa era linda, era maravilhosa. Mas já nesse tempo de Jesus, eles tinham se corrompido tanto, já tinha começado a corrupção lá nos dias de Samuel, quando eles pedem um rei no lugar de Deus. E que Saul começa a reinar e Deus, até o Samuel fica triste. E Deus fala com Samuel e diz: estás triste porque eles não estão desprezando tu? Eles estão desprezando a mim, o rei de Israel sou eu. Não é tu, Samuel. Tu é o sacerdote, tu trabalha para mim. Mas diz para esse povo aí que o rei vai colocar impostos pesados sobre eles. Eles querem um rei que vai adiante deles? Deixa. Querem andar segundo a ordenança dos homens? Querem viver segundo as tradições humanas? Querem caminhar segundo o entendimento do homem? Então sigam. E aí vocês vão ver o preço que é. Diz para os pais de Israel que os seus filhos vão ser convocados para defender o rei em batalhas. Diz aí. Até então era o Senhor que ia diante do seu povo. O Senhor que fez exércitos inteiros correr só com o movimento de copa de árvore. Que botou medo e terror, entende? Em gente que não conseguiu nem andar para atacar Israel. Mas não era bastante. Eles queriam a pompa. Entende? Queriam viver por vista. Queriam a carnalidade. Queriam mergulhar na matéria. Era ruim ser espiritual. Era ruim depender do invisível. Era ruim para eles depender do Criador. Queriam ver. Não entenderam o que o Senhor já tinha dito pelo profeta. O meu justo viverá da fé. Depois bem explicado pelo apóstolo Paulo, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Deus queria que eles simplesmente confiassem. Tem um ser poderoso, criador de todas as coisas, que cuida de mim, que protege a mim. Deus quer isso de nós. Ele quer que a gente entenda isso. Eu não estou sozinho, eu não estou desprezado, eu não estou esquecido. É o olhar de Jesus. As muitas guerras, as muitas batalhas, os muitos sofrimentos, as calamidades, as catástrofes e tudo que ocorre no planeta Terra não anula a visão de Deus a nosso respeito. Não estamos esquecidos. Oh, glória a Deus! O que nós precisamos é desenvolver a nossa espiritualidade de tal forma que se abram os olhos do nosso entendimento e nós possamos enxergar como salmista, que então vai abrir as suas canções em composições de profundo entendimento espiritual. Ele canta que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente no dia da angústia. Oh, glória a Deus! Ele não vai vir, ele já está perto, ele está conosco. Deus habita com o seu povo. Oh, coisa maravilhosa! Preciso entender isso. Aqueles religiosos já tinham vaticinado, eles já tinham colocado no coração: vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Na Suprema Corte, então, diziam: se você é o Cristo, o Sinédrio aí, que você lê, Suprema Corte israelense, não tinha Gilmar Mendes, mas tinha gente do tipo dele. Entendeu? É assim. Então diziam lá: se tu és o Cristo, diga-nos. Fala para nós se tu és o Cristo. Jesus respondeu assim: se eu lhes disser, se eu chegar e dizer para vocês, eu sou o Cristo, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. E se eu inverter o processo, eu começar a fazer pergunta para vocês, interrogar vocês, aí vocês não vão querer responder. Você entende? Diz para nós se tu é o Cristo. Conta para nós o que nós devemos fazer.
como nós devemos andar, mas aí não anda, e aí não faz, e aí não acredita em nada que se diz. É assim que funciona, é o ser humano. Mas deste momento em diante, disse Jesus, não adianta eu responder para vocês o que eu sou, e não adianta eu perguntar nada para vocês, porque vocês vão ficar mudos. Jesus já tinha tido uma experiência, quando perguntou se o batismo de João era de Deus ou dos homens, e eles ficaram tudo caladinho, porque no coração pensavam, se nós responder que é dos homens, o povo avança em nós. E se nós disser que é de Deus, ele vai dizer para nós, por que vocês não obedeceram? Então ficaram mudos. Jesus, sabendo dessa postura deles, então responde dessa forma. Não adianta eu dizer o que eu sou, porque vocês não acreditam. E não adianta nem eu perguntar nada para vocês, porque vocês não respondem. Vocês emudecem. Ou seja, já tinham tomado a decisão. É um tribunal que não vale nada. É um tribunal de injustiça. Mas aí Jesus acrescenta, agora eu vou dizer um negócio, mesmo que vocês não aceitem. Deste momento em diante, daqui para frente, eu não estarei mais na condição de homem, terreno, material. Eu não estarei mais prisioneiro de um corpo meia, feito de carbono. Não estarei mais. Deste momento para frente, eu estarei já. Agora eu vou estar posicionado. Você vê que coisa extraordinária. Aí você vai entender qual a firmeza de Jesus na constância de carregar a sua cruz e ainda ter serenidade para salvar ladrão que está ao seu lado. Entendeu? Por quê? Porque daqui agora, desse momento para frente, eu vou estar assentado na destra do Todo-Poderoso. Eu vou me posicionar dentro do poder da imatéria. Eu vou agir dentro de forças que não são mais da natureza física. Agora, deste momento para frente, eu estarei sentado na direita do poder de Deus. Essa palavra direita, destra, essa palavra aqui significa o seguinte, eu estarei em todo o bem que o Altíssimo definir para mim. Algo maravilhoso. Então disseram, então você é filho de Deus? E ele respondeu, vocês dizem que eu sou. Então eles replicaram, que necessidade temos ainda de testemunho? Agora nós não precisamos mais de uma testemunha que fale alguma coisa contra ele. Ele está blasfemando. Nós o ouvimos da sua própria boca. E então o amarraram de novo e o levaram a Pilatos, o governador, religião e política. Uniu-se a religião e a política. Entendeu? No meio, no centro entre religião e política está o poder judiciário. Está ali, está tudo junto. O mundo que odeia Jesus. O mundo que persegue Jesus. O mundo que odeia os de Jesus. E o mundo que odeia os que seguem Jesus. Está aqui. Está aqui. Você entendeu? Então eles replicam, que necessidade temos ainda de testemunho? Nós o ouvimos da sua própria boca. Então amarram e conduzem Jesus para Pilatos. Remorso e morte de Judas, nesse exato momento, nessa hora. Mateus 27, 3 a 10. Atos dos Apóstolos. Está inserido dentro do contexto. Porque em Atos inicia o Novo Testamento. Não se assuste, eu vou falar coisa aqui que... Vamos lá. Os 4 evangelhos se dão ainda dentro do Antigo Testamento. Na nossa Bíblia, nós temos que o Novo Testamento começa em Mateus. Só que a vida de Jesus é toda vivida embaixo da lei. Logo, todos os escritos em Mateus, Marcos, Lucas e João ainda pertencem à lei. Jesus ainda não morreu,
o Novo Testamento ainda não se iniciou. Entendeu? Os teólogos não ensinam isso para você, até porque se ensinar isto que eu estou ensinando para você nesse momento, muda muita coisa na doutrina evangélica do Brasil. Vão ter que refazer os livros de teologia. Mas a grande verdade é que tudo que está ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, incluindo a última Páscoa, porque Páscoa é da lei. Páscoa é escrito para a nação hebreia. Você entendeu? Jesus nasceu, Paulo vai escrever, já dentro do Novo Testamento, carta aos Romanos, ele vai escrever que Jesus nasceu embaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei e os que estavam fora da lei. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus envia o seu filho nascido de mulher, embaixo da lei, nasce entre os judeus, nasce entre os hebreus, e cumpre a lei. Ele cumpre a lei, ele só não seguiu as regras inventadas pela religião de Israel, mas ele cumpre a lei de Deus, toda a lei de Deus. Ele não tropeçou num mandamento de Deus, e nenhumzinho. E só por isso ele pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque em tudo foi tentado, mas não pecou. E até no alto da cruz, no Monte Calvário, não se achou engano na sua boca. Oh, glória a Deus! Então ele foi o substituto perfeito para tomar o nosso lugar e dar por nós o que todo ouro do planeta Terra não podia dar, o resgate, a remissão, e comprou-nos, como diz Pedro, para Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ou melhor, João escreveu no Apocalipse, comprou-nos com seu sangue para Deus e Pai. O preço da minha alma, da sua alma, é o preço do sangue de Jesus derramado no Calvário. Pedro escreveu com beleza, quase poética, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse: não foi com ouro, nem com prata, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Tem gente dizendo, do que ele veio nos salvar? Resgatou-nos do quê? Da vã maneira de viver, da maneira errada de existir, da forma equivocada de tocar a vida, essa forma que tem afetado a maioria da humanidade, esse jeito esquisito de intrigas, de ódio, de maldade, entende? Onde impera todas as obras da carne, que Paulo descreve em Gálatas 5. Entendeu? Homicídios, divórcios, e vai por aí afora, toda essa coisa arada, furto, roubo, vã maneira de viver, uma escolha que não leva vantagem alguma. O Cristo de Deus veio nos resgatar desta vã maneira, e ele nos resgatou para que dessemos créditos à sua voz, à sua palavra, aos seus ensinos. Ele deu a vida por nós, entregou-se por nós. Então Pedro coloca assim: não foi com ouro, nem com prata que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. O único fluido que apaga consciência, limpa, purifica a consciência. Poderíamos ir nos lavandeiros e pedir o melhor sabão que ele tivesse lá, e não seria capaz de purificar a nossa consciência. Poderíamos ir aos químicos e pedir o ácido mais poderoso que existe no planeta,
e não seria capaz de limpar a nossa consciência. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você entende? Olha, o que nos resgatou? O sangue do Mestre. Levaram para Pilatos. Neste exato momento, o Judas, diferente do Pedro. O Pedro está cheio de arrependimento. O Judas se enche de remorso. Remorso faz eu sentir raiva do que faço, faz eu sentir raiva de mim mesmo, faz eu olhar para os meus erros e ter nojo da minha pessoa. O remorso me corrói, me mata, me aniquila. O arrependimento me leva à conversão, à mudança, à metanoia, mudança de entendimento. Me faz converter, faz eu mudar de direção. O arrependimento faz isso comigo. Salomão, o sábio, já tinha escrito e disse, olha, aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança a misericórdia. Esse deixar é resultado do arrependimento. Jesus inicia o seu ministério dentro daquilo que João Batista, seu discipulador. João Batista foi discipulador de Jesus, ou não foi? Foi, ele batizou Jesus. Jesus inicia toda a sua vida ministerial dentro da congregação de João Batista. E João Batista pregava o quê? O arrependimento. João Batista dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está entre nós o rei, está presente entre nós aquele que é para todo sempre. Ele pregava o arrependimento. Jesus inicia o seu ministério e o primeiro princípio ensinado por Jesus é arrependimento. Veja como ele aprendeu bem o discipulado de João. Olha que coisa maravilhosa, ele leva para frente o que João pregava. E aí ele transfere esse conceito de vida, esse conceito, esse princípio de vida, ele leva para diante. E então o primeiro princípio ensinado por Jesus, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Oh, glória a Deus! Arrependam-se. E uma vez arrependidos, não se apavorem. Tome a iniciativa de caminhar pelo novo e vivo caminho que está diante de vocês. Que caminho, Senhor? As boas novas que eu anuncio da parte do Pai para vocês. E aí ele vai trazer todos os princípios dessa boa nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai. Tende misericórdia, não julgueis, e vai por aí afora, em todos os seus princípios espalhados para nós, para o nosso bem. Arrependimento. O Judas não arrependeu-se. Vocês sabem que se o Judas se arrepende, e ele chega lá na porta do pátio da casa de Caifás, o Pedro estava pertinho da porta. Se o Judas bate lá e diz, Pedro, abre aí, Pedro. Pedro, eu vi que tu entrou com o João, deixa eu entrar também. Aquele olhar de Jesus ia pegar ele também. Aquele olhar de Jesus ia atingi-lo também. Mas ele não está arrependido, ele está cheio de remorso, de culpa, de sentimentos inferiores. Nessa expressão, posso dizer para você, ele está na região dos perdidos, ele está nas trevas, ele está dentro da inferioridade do seu próprio ser, está aniquilado em si mesmo, está infernizado. Você entende? Infernizado em si mesmo, ele vai lá devolver o dinheiro para os servos do sacerdote e os sacerdotes do templo, que tinham pago ele,
vai devolver o dízimo que foi mal gasto, vai devolver o dízimo que serviu para condenar um inocente, vai devolver o dízimo lá no templo. Quando ele chega lá, olha o que é religião, olha o que é o religioso. Então, ele fala para eles, olha, eu traí o inocente, eu condenei o Filho de Deus. E eles dizem para ele, olha, nós não queremos de volta esse dinheiro, até porque o nosso regimento interno do templo, a lei aqui no templo diz que a gente não pode pegar dinheiro de sangue. Peraí. Jesus não tinha morrido ainda. Como é que eles sabiam que o dinheiro era de sangue? Porque eles já tinham feito tudo intencionalmente. Neles, eles já tinham matado Jesus. Para eles, o pagamento é para levar Jesus à morte. Então, eles, olha, nós não podemos pegar, porque esse dinheiro aí, essas 30 moedas de prata, é dinheiro de sangue. É dinheiro que vai ser para derramar sangue, foi para derramar sangue. Jesus não está lá? Agora que ele vai lá para o Pilatos, como é que lá, onde o Judas vai levar o dinheiro, já estão sabendo que Jesus vai morrer? Vocês entenderam? Religioso é assim mesmo, irmão. Você entende quando eu falo religioso? Eu não estou falando das pessoas corretas, boas, maravilhosas, que estão dentro das denominações evangélicas. Eu estou falando de liderança podre, que está em todas elas. Você entende? Eu não fui lá registrar um CNPJ, nem botei um nome aqui, nem sou presidente de nada nessa casa, justamente porque fiquei com nojo quando vi todas essas coisas. E resolvi, então, trabalhar como Jesus trabalhou, entende? De forma orgânica, autônoma, sem nenhum CNPJ que me proteja. Não quero isso na minha vida. Não vou ser presidente de nada. Eu vou ser um servo servindo a Jesus o tempo todo. Nada mais. Lembro-me quando eu fui falar isso a uns líderes, amigos meus, mas que também já estavam contaminados. E eles disseram, disso como é que tu vai tocar uma obra sem dinheiro? Eu digo, tocando. Rapaz, mas tu não entende que não dá para fazer nada sem dinheiro? Eu disse, claro que dá. Claro que dá. Eu oriento pessoas. Eu levo salvação para vidas. Eu anuncio salvação em Cristo. E para isso não preciso de dinheiro. Paulo fez isso dentro da cadeia. Paulo foi prisioneiro. E dentro da cadeia ganhou várias pessoas para Jesus. Em Roma. Não é assim? Ele, prisioneiro, disse, olha, nós estamos algemados aqui, mas a palavra de Deus está solta. Eu estou preso aqui, mas a minha língua pode falar as palavras e ninguém consegue travar as palavras de Deus. E pregava o evangelho. Paulo era rico. Morreu pobre. Morreu pobrezinho. Passou fome, necessidade. Porque não teve o evangelho como uma fonte de lucro. Não de lucro financeiro. Ele teve o evangelho como uma fonte de lucro para a vida eterna. Você entende? Pedro, João, Tiago ganharam fortunas de irmãos que, motivados pelo exemplo deles e abençoados pelo poder de Deus sobre a vida deles, traziam não o dízimo, mas traziam o dinheiro de propriedades que vendiam e colocavam o dinheiro aos pés, num respeito tremendo aos pés de Pedro. Está aqui, faz o que tu quiser. Barnabé foi um deles, que vendeu uma propriedade, pegou todo o dinheiro, trouxe e disse, olha, Pedro, ajuda os pobres. Todo o dinheiro que eles arrecadaram, eles distribuíram tudo, eles não tinham caixa.
Eles não guardavam o dinheiro, distribuíram tudo para os pobres, ao ponto de ter vindo grande fortuna. Mas no outro dia, na outra semana, o Pedro foi ao templo orar e um necessitado pediu uma esmola e ele não tinha para dar. Um homem coxo dos 2 pés sentado à porta formosa do templo disse: dá-me uma esmola. E Pedro olhou e disse: eu não tenho, o João não tem também. Não temos ouro, não temos prata. Acabou, o que nós recebemos, distribuímos. Não ficamos sem nada. Mas ainda eu conservo comigo uma coisa. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda! Oh, glória a Deus! Não tinha dinheiro, nós tínhamos poder. Tinha autoridade espiritual. E o homem entrou saltando, saudável dos 2 pés. Entrou saltando para dentro do espaço do templo onde estavam, glorificando a Deus, e foi notório a todos que lá estavam. Você entende? Hoje parece que não dá para fazer uma reunião sem pedir dinheiro. E tem uma pastorzada que estão amaldiçoados com Malaquias 3:10. Eles recebem dinheiro num saco furado, porque nunca chega. Quantos de vocês já ouviram um pastor dizer assim, ó, não precisa trazer mais nada que está tudo ok? Vocês já ouviram? Não, né? É raríssimo, entendeu? Nunca chega, nunca chega. Até porque, na proporção da entrada, é a ganância deles. Você entende? Deus não se agrada disso. Deus não quer que assim se pregue o evangelho. Quando ele enviou os discípulos, os 72, de 2 em 2. 72, um número muito interessante na Bíblia. 72 para ir 2 para cada nação do Gênesis. 72 nações do Gênesis. Jesus enviou 72 discípulos de 2 em 2. Olha só, estou enviando 2 para cada nação. Coisa maravilhosa, né? Ele disse: vocês não levem 2 mudas de roupa, não levem 2 alparcas, nem alforge, sacolinha no lado, não leve, entendeu? Não levem ouro amarradinho na cintura, vão sem nada. Vão experimentar o que é depender da fé. Vocês vão dizer para os outros que Deus é poderoso, mas vocês vão ter que confiar que Deus é poderoso. É evangelho prático, entendeu? Vocês vão ter que confiar que Deus vai guardar vocês, Deus vai cuidar de vocês, Deus vai sustentar vocês. Vão agora. E eles foram. A Escritura diz que eles voltaram com alegria. Voltaram com alegria. Diz, olha, é maravilhoso. Até os gênios maus, os maus daimons, se sujeitaram a nós. Até eles. E Jesus então disse: eu sabia, pois eu vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Eu sabia, eu sabia disso. Quando enviei vocês, eu já via. Eu via toda a oposição cair por terra como um raio. Olha só, toda a oposição exercida na imatéria cair por terra, virar nada, virar pó. Essa é a verdade que Jesus está colocando ali. Pois eu mesmo dei poder para vocês pisar serpentes e escorpiões. Ora, amados, o Judas, entristecido, amargurado, vai lá, quer devolver o dinheiro, os sacerdotes não querem dinheiro. E por que não querem? Porque tem o regimento interno que diz que dinheiro de sangue não é para usar no templo. Olha a ironia. O dinheiro que virou dinheiro de sangue foi dado por eles. O pastor que diz que não é para mentir é mentiroso. O pastor que ensina que casais não devem se divorciar tem amante. O pastor que está dizendo que todos têm que ser santos é um profano.
O pastor que prega as coisas da justiça é injusto. O sacerdote que é para abençoar amaldiçoa os outros. Aquele que é para exercer o juízo na terra é totalmente desajuizado. É assim que tem funcionado hoje também. É dessa maneira. Você entende? Aí disseram para o Judas, não quero. Nós não pegamos isso aí. E o Judas pegou as 30 moedas de prata e lançou, jogou no templo. Eu também não quero. Jogou no templo. E aí então, ele sai para se enforcar. Mas não se enforcou. Não se enforcou. Não morreu enforcado. Talvez tenha até posto a corda no pescoço. Só que não morreu enforcado. Caiu de um despenhadeiro e arrebentou-se pelo meio. Esse foi o galardão da injustiça. As suas entranhas se espalharam. Como ele bateu nas alturas, bateu no chão, estourou o seu ventre e as entranhas dele saíram. Então, quando disserem para você que Judas morreu enforcado, não é verdade. Ele morreu arrebentado pelo meio. E aí se cumpriu o que estava escrito. Que com as 30 moedas compraram um campo. Fizeram um cemitério e deram para o Judas um terreninho no cemitério. Se nós não pudermos usar no tempo, porque é dinheiro de sangue, compra um pedaço de terra aí para enterrar estrangeiro. E o Judas foi sepultado nesse lugar também, e o cemitério ficou conhecido como Campo de Sangue. Assim se cumpriu tudo que disseram os profetas, principalmente o profeta Zacarias, no capítulo 11, versículos 12 e 13, que fala em citação livre da compra do campo de sangue. O profeta já tinha dito o que ia acontecer com o traidor e o que iam fazer com o dinheiro dele. Eu quero concluir aqui todo esse passo que demos com Jesus, aprendendo muitas coisas a respeito da nossa vida, da vida dos apóstolos, e fica aqui a noção, a orientação de que devemos sempre nos arrepender. O arrependimento é algo maravilhoso. O arrependimento nos transforma. O arrependimento nos leva ao conserto. O arrependimento nos faz refazer as coisas ou simplesmente abandonar aquelas que não são para ser feitas. O arrependimento faz casais se unirem. Noite fria, casal brigado, coberta curta, entende? O arrependimento leva os dois a se aquecerem. O arrependimento é coisa linda. Eu quero ainda trazer um estudo sobre o arrependimento aqui e seus efeitos na vida humana. É muito profundo. É grandioso. Remorso não resolve nada. Remorso conduz à morte. Remorso deprime. Remorso maltrata o ser e não conserta nada. Não tenha remorso. Arrependa-se. E arrependendo-se, abandone o erro. Retome. O Pai do céu, ele fica sempre esperando por nós numa renovação. Ele é o Deus da renovação. Ele é o Deus que dá o dia novo para que a gente faça tudo novo. Ele é o Deus de nova criação. Quando estudarmos o Apocalipse, nós vamos ver que Deus já tem um projeto maravilhoso de nova terra, novos céus, novas criaturas, novos seres atuantes no cenário da vida. O Senhor espera por nosso arrependimento e nossa mudança de atitude, nossa mudança de caminho, nossa mudança de comportamento, nossa mudança de entendimento, nossa mudança nos relacionamentos. O Senhor, Ele espera por nós. Você só está aqui hoje
Você só está aqui hoje porque Deus está dando oportunidade de você refazer todas as coisas. Oh, glória a Deus! Aproveite a oportunidade que o Senhor dá. Aproveite toda a graça que o Senhor manifesta para conosco. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor? Fique em pé. Antes de nós orarmos, eu não sei o que o Charles está pensando em cantar ali, mas eu vi aqui no coração, renova-me. Antes de orarmos, vamos cantar essa canção, renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ou necessita mais de ti. Pergunte o nome de quem está perto de você, na sua frente, atrás de você. Pergunte. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você já sabe o nome da pessoinha que está então pertinho de você? Gravou 1, 2, 3. Então agora nós vamos falar com o Papai do Céu. Nós vamos orar para o Pai Nosso, que habita a imatéria. Apresenta essa pessoinha para Deus. Talvez ela não te disse o que precisa, mas intercede por ela. Eu gosto de fazer isso porque a Escritura diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Tiramos a concentração de nós mesmos e peçamos ao Senhor pelas pessoinhas que estão perto de nós. Peço também que ore pela Dona Maria. Ela está com os rins paralisados. Nós vamos falar com Deus. Deus é poderoso. Temos outras pessoas em casa que também estão precisando. Nós vamos apresentá-las diante do Senhor. Pai nosso, que habitas os céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Integralizado seja o teu ser.
compreendido, alcançado por todo entendimento, sejas tu, Senhor. Vivemos em um planeta que, por descuido nosso, por desvios, por falta de atenção aos teus conselhos, tem se enchido de cardos e espinhos, de dores, de aflições, de enfermidades. Nós reconhecemos diante de ti a nossa pequenez, a nossa negligência e muitas vezes a desobediência aos teus princípios. Mas de forma ousada, pelos ensinos do Mestre Jesus Cristo, nos aproximamos de ti sem medo, pois tu és o nosso Pai, o nosso ajudador, aquele cuja misericórdia em si se renova a cada manhã. Tu és o longânimo, o benigno, o Deus cujo nome é amor. Iluminados por Cristo, aprendemos isto de ti. Então, com ousadia, cheio de confiança, nos aproximamos do trono da tua graça, onde pela fé eu posso enxergar rios de favores correndo, fluindo e atingindo os seres humanos em todo o planeta Terra, em todas as regiões, em todos os lares. Corações são tocados pela tua graça. Os teus favores nos colocam em pé, nos recuperam. Os teus favores trazem força para o que não tem vigor, trazem saúde ao enfermo. Os teus favores trazem salvação ao perdido. Os teus favores trazem perdão. Os teus favores trazem compreensão. E a todos os entristecidos e arrependidos, os teus favores trazem consolação. Oh, glória a Deus! Por tudo que enxergo em ti, por tudo que compreendo de ti, por tudo que em minha finitude eu alcanço em entendimento dentro da tua infinitude. Eu clamo, Senhor, pelos méritos do Cristo, pelos méritos do sacrifício de Jesus, o Cristo, teu Filho, teu enviado. Eu clamo, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Alcança este filho, esta filha, que unido no Espírito, juntamente conosco, na sua casa, ou aqui nesta casa de amigos, se une em clamor, em desejo de mudança, em desejo de salvação, em desejo de transformação, de libertação, em desejo de renovação espiritual. Atende, ó Deus. Seja alcançado pelas frequências de tua graça.
por teu poder, no exercício de tua misericórdia, no abraço do teu amor, seja alcançado o teu filho, a tua filha, que em todos os lugares, neste momento, está ligado na expectativa de que o teu socorro presente se manifeste. Aleluia! Sara as feridas, desde as profundezas da alma, organiza os pensamentos, renova as forças espirituais, as forças psíquicas e as forças físicas, meu Pai. Aleluia! Renova os teus filhos. Ajuda, Senhor, a amiga Maria, que está com os rins paralisados. O que é isto para ti? Um olhar teu e ela sara. Um mover teu e o rim funciona. Uma palavra tua e tudo se faz novo. Tu és Deus e não há outro além de ti. De eternidade a eternidade tu reinas. Tu és o Senhor. A ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti seja a honra, hoje e sempre. Glórias a Deus, glórias a Deus. O teu nome é grande, tu serás exaltado naquele que se ergue, no que se levanta do chão, naquele que é arrancado do monturo, nos que são levados à cadeira de príncipes. Tu, Senhor, serás glorificado no enfermo que é curado, no fraquinho que é fortalecido, na família que se une, na libertação do escravo. Tu, Senhor, serás glorificado na vida de todo aquele que, clamando a ti, recebe de ti a sua graça. Como está escrito, na sepultura ninguém te louva, nos cemitérios ninguém te glorifica, mas entre todos os viventes, naquele que tem a sua fome saciada, naquele que tendo sede encontrou água, naqueles que receberam as sementes em frutos, que viram pão sobre a sua mesa, naqueles que, uma vez resgatados, se veem em nova oportunidade para existir de forma diferente. Neste, Senhor, tu és glorificado, através destes o teu nome é engrandecido. É por isso que eu clamo a ti em favor de todos nós. Aleluia, porque tu és Deus, tu podes. Eu esperarei em ti enquanto viver. Confiarei em ti em todos os meus dias. Aleluia! Proclamarei os teus feitos e anunciarei as tuas maravilhosas graças a todos que quiserem me ouvir. Aleluia! Em ti confio, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.